Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo essa aula, né? Mas ela vai estar disponível a partir da data que ela está sendo colocada, né? No dia 25 de setembro. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos estar iniciando esse novo momento, né? Pelo menos na disciplina de matemática. Nós vamos estar iniciando uma nova disciplina, um novo método da gente dar continuidade às atividades pedagógicas em meio a uma pandemia, né? É uma situação complicada, é uma situação inusitada, é uma situação diferente. E aí é aquilo que eu falei no vídeo anterior, e espero que todos tenham assistido, de que para que esse momento seja bem sucedido, vai precisar muito da colaboração de todos vocês, certo? E quando eu falo em colaboração, eu quero incluir também a mim, tá? Como professor. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou ser bem compreensivo em muitas coisas, em questão de prazo, em questão de muita coisa, de se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou estar sempre atento, eu vou estar sempre ouvindo, certo? Mas só é aquilo que eu falei no vídeo anterior. O que eu peço de vocês é a questão da ética. É que vocês possam ser o mais ético possível. Em que sentido? Não copie do colega, tá? Trabalhos, lista de frequência, né? Que é a lista de exercícios. Não copie do colega, tá bom? Evite esse determinado tipo de prática que acaba atrapalhando a relação de confiança. E vamos dar continuidade. Como eu disse, estou aberto para ouvir tudo que vocês têm a me dizer, tá? Sugestões, dificuldades, certo? Contem sempre comigo para isso. Agora sim, eu também peço que vocês tenham um pouco de compreensão comigo, porque não é nenhuma coisa que eu estou exigindo. É uma coisa institucional. Em que sentido? Nossa disciplina é para ser 2 aulas semanais. Elas agora vão ser 6 aulas semanais, certo? Então, nossa carga horária triplicou. Isso significa dizer que nós vamos, pelo menos nesse ciclo, nós vamos tentar finalizar o primeiro bimestre, o segundo e dar entrada no terceiro, ou seja, vão ser 3 bimestres de matemática, podemos assim dizer, em um mês, tá? Por conta que a carga horária triplicou. Então eu quero pedir a vocês que, por mais que eu seja flexível, que vocês não abusem dessa flexibilidade, porque senão vai ficar difícil para mim ser flexível, certo? Nós vamos ter que correr um pouco com trabalhos, com atividades, e é por isso que eu vou tentar ao máximo não passar muita coisa, né? Como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar de duas formas. A lista de exercícios que eu vou disponibilizar vai contabilizar como a frequência das aulas, certo? E o trabalho que eu vou disponibilizar que vai valer como média do bimestre. Ou seja, eu só vou passar essas duas atividades e serão poucas questões. Então eu vou ser bem compreensivo nesse quesito, como eu disse, mas eu peço que então tentem compreender o meu lado também, tentem me ajudar, entregando tudo no prazo, entregando tudo certinho, tá bom? Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com a revisão, nós vamos revisar o conteúdo do primeiro bimestre, ou seja, nessa primeira etapa eu vou ser bem breve, porque são coisas que a gente já viu. Sei que foram coisas que a gente viu há um certo tempo, então é por isso que eu vou fazer esse processo de revisão. Mas eu não vou me delongar tanto por isso, porque é algo que a gente já viu. Eu vou tentar falar de matrizes hoje de maneira geral, tentar finalizar essa parte, tá bom? Finalizar tudo isso e deixar só multiplicação entre matrizes para a próxima aula, na quarta pela manhã, tá certo? E aí todas as semanas, nas sextas-feiras, né, o dia que a gente tem 4 aulas, antes da aula no YouTube, eu vou disponibilizar um momento para a gente tirar as dúvidas, para a gente conversar
certo? Sobre a disciplina e tirar as dúvidas dos exercícios, das atividades. Esse momento não está tendo hoje por uma razão óbvia. A disciplina está começando hoje, não tem dúvida para tirar. Tudo que for necessário eu estou explicando nesse vídeo. Mas as dúvidas a gente vai disponibilizar semanalmente meia horinha para a gente sentar, conversar, tirar essas dúvidas, tá bom? Ver como é que está o andamento. E em seguida a gente tem a aula via YouTube, beleza? Bom, feitas essas considerações, vamos tocar a vida, certo? Revisando o conceito de matriz, eu quero começar com um exemplo. Isso aqui é o slide que a gente já viu na sala, tá? E aí, como eu disse, eu vou ficar revisando. Nós vamos pegar esse slide, vamos rever os conceitos, rever as informações e resolver alguns exemplos. Por exemplo, né, vamos começar pelo conceito de matriz. Nos Jogos Olímpicos de 96 a 2014, a 2012, só apagar isso aqui, que ficou errado. O Brasil obteve 14 medalhas de ouro. É possível detalhar mais essas informações conforme está exposto na tabela, que apresenta o total de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil, segundo as cidades sedes e os gêneros, ou seja, nós tivemos a Olimpíada de Atlanta em 96, em Sydney em 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. E aí essas são as medalhas de ouro por gênero, certo? Por gênero não, na verdade, por por gênero, podemos dizer assim, né? Por enquanto. Então nós vamos ter masculino e feminino, né? 2 medalhas masculinas e uma feminina em Atlanta, nenhuma em Sydney, 5 masculinas, nenhuma feminina em Atenas, uma masculina em Pequim, 2 femininas, uma masculina em Londres e 2 femininas, certo? Isso aqui é uma tabela, como eu disse a vocês. Em matemática, nós costumamos chamar essas tabelas de matrizes, onde a gente pode, através dessas matrizes, definir várias operações e relações entre elas, né? Por exemplo, o próprio conceito de matriz. O que é uma matriz? Nós chamamos de matriz do tipo M por N toda tabela de números dispostos em M linhas e N colunas, tá bom? Tal tabela deve ser apresentada entre parênteses ou colchete. Por exemplo, essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, ou seja, ela tem ordem 3 por 2. Essa matriz tem uma linha e 3 colunas, ou seja, ela é da ordem 1 por 3, certo? Sempre nessa ordem, linha versus coluna, certo? Então o primeiro número sempre vai representar a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas, tá bom? E aí, a partir desse conceito da quantidade de linhas e colunas e seus elementos, nós podemos representar uma matriz na sua forma genérica, porque a partir dela nós podemos fazer várias coisas, como nós vamos ver daqui em diante, certo? Os números que aparecem em uma matriz são chamados de elementos, certo? Ou seja, todo número que está dentro de uma matriz são seus elementos. Então, por exemplo, nós vamos ter o elemento 3, que está na primeira linha e primeira coluna, certo? Nós vamos ter o elemento menos 1, que está na segunda linha e primeira coluna. E nós vamos ter o elemento raiz de 2, por exemplo, que está na terceira linha e segunda coluna. Cada um desses elementos ele pode ser representado de uma maneira algébrica ou de uma maneira genérica, certo? Esse 3 que está na primeira linha e primeira coluna, ele pode ser chamado de A11. Por que, Lucas, 1? Porque esse 1, primeiro 1 está indicando a linha que ele pertence, e esse outro 1 está indicando a coluna que ele pertence. Como, por exemplo, o raiz de 2. O raiz de 2 ele pode ser chamado de A21. Minto, corrigir aqui. A32. Por quê?
porque o 3 está indicando a linha que ele pertence e o 2 está indicando a coluna que ele pertence. Então, essa matriz aqui, ela pode ser representada da seguinte maneira. Essa representação é chamada representação genérica ou representação geral, ou forma geral de uma matriz, certo? Lucas, para que isso vai servir? Para nós montarmos matrizes. Muitas vezes uma matriz ela pode ser montada a partir da sua forma geral, a partir da sua forma genérica, dada uma lei de formação, como a gente pode ver aqui embaixo. Por exemplo, nessa letra A. Nessa letra A, ele quer que você crie a matriz que tem ordem 2 por 3, ou seja, uma matriz que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Certo? Como esses elementos estão na primeira linha, todos eles serão A1. O primeiro elemento será 1. E todos os de baixo, o primeiro elemento será 2. Certo? Como esses elementos aqui estão na primeira coluna, todos os segundos termos deles vão ser 1. Como esses aqui estão na segunda, todos serão 2. E como esses estão na terceira, todos serão 3. Lembrando, o primeiro sempre é a linha, o segundo sempre será a coluna, tá bom? E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos construir essa matriz. Como é a lei de formação da matriz? Nós vamos pegar o I e somar com o J. O I desse primeiro elemento é 1 e o J é 1. Então eu faço 1 mais 1. Nesse segundo daqui é 2 mais 1. Nesse daqui é 1 mais 2. Nesse daqui é 2 mais 2. Nesse é 1 mais 3. E nesse é 2 mais 3. Então, a partir dessa lei, ou seja, nós vamos pegar o valor do I e somar com o do J, independente de qual termo seja. Feito isso, nós vamos ter uma matriz aqui. Como será essa matriz? 2, 3, 3, 4, 4, 5. Isso é a lei de formação de uma matriz, tá bom? Isso é a lei de formação da nossa matriz da letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para a segunda, letra B. Na letra B, eu vou fazer a letra... Não, a letra B é até fácil. Eu vou fazer a letra C, certo? A letra C que é mais complicadinha. Aí vocês ficam com a B para fazer, porque não vai dar tempo eu fazer tudo, certo? Por exemplo, a letra B, a letra C, no caso, ela vai ter ordem 3 por 2, ou seja, nós vamos ter 3 linhas e 2 colunas. Esses elementos aqui, como estão na primeira linha, vão receber 1. Esses aqui na segunda recebem o 2, esse na terceira recebe o 3. Esses aqui, como estão... Deixa eu fazer retinho, né? Que ficou troncho por causa do parênteses. Eles estão na primeira linha 1, 2, 2, 3, 3. Aí estão na primeira coluna 1, 1, 1. Eles estão na segunda coluna 2, 2, 2. E aí como é que nós vamos fazer para escrever quem é essa matriz? Nós vamos fazer 2 vezes o I mais o J ao quadrado. Ou seja, nós vamos fazer 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Por quê? Quem é o I? 1. Quem é o J? 1. Mesma coisa para o segundo. 2 vezes I mais J. Ou seja, 2 vezes 2 mais 1 ao quadrado. Esse aqui é 2 vezes 3 mais 1 ao quadrado, porque o J é 1. Mesma coisa com os elementos da segunda coluna. 2 vezes 1 mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. E 2 vezes 3 mais 2 ao quadrado. Como é que se dá isso aqui? Isso aqui é 2 mais 1, né? 2 vezes 1, 2, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 3, 6, 1 ao quadrado, 1. Mesma coisa no outro. 2 vezes 1, 2, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4, 2 ao quadrado, 4.
2 vezes 3, 6. 2 ao quadrado, 4. Agora é só somar. 3, 5, 7, 6, 8, 10. Essa é a nossa matriz da letra C. Tá bom? Então tentem fazer a letra B e também façam as questões dos exercícios, né? Que vão estar lá disponibilizados. Uma das coisas que mais pediram foi que os vídeos fossem curtos. E aí assim, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto possível, né? Mas às vezes vai passar um pouquinho. Mas a minha média é fazer em torno de 20 minutos, 25. Nunca passar de meia hora, certo? No máximo 25, 26 minutos. Beleza? Até para vocês terem tempo para resolver as atividades. Então vamos lá. Onde é que nós podemos aplicar as matrizes? Como por exemplo nesse caso aí. Uma rede comercial é formada por 5 lojas, numeradas de 1 a 5. A tabela abaixo mostra o faturamento em reais de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Então é o seguinte. Aqui ele diz aqui embaixo. Cada elemento A e J dessa matriz é o faturamento da loja I no dia J. Lembre-se, o I sempre representa as linhas. Então, se o I representa as linhas, as linhas vão representar as lojas. Então, essa é a loja 1, 2, 3, 4 e 5, certo? As linhas, eu vou colocar assim. Vão ser as lojas. E as colunas, porque ele disse que no dia J, o J representa as colunas, então as colunas vão indicar os dias de faturamento, certo? Então vamos para a questão. Qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Se ele quer da loja 3 no dia 2, ele quer da terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna é 2.800. Então a resposta da letra A é 2.800, certo? Letra B. Qual foi o faturamento dessa rede de lojas no dia 3? Então ele quer saber o faturamento de todas as lojas no terceiro dia. No terceiro dia nós vamos pegar... No terceiro dia nós vamos pegar toda a terceira coluna e somar os seus valores. Deixa eu somar aqui, né? Para ver quanto vai dar. 1.800 mais 1.740 mais 2.700 mais 2.300 mais 2.040. Então o faturamento dessa rede de lojas no terceiro dia foi 10.580. Ele quer saber qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias. Então se ele quer da loja 1, ele quer da primeira linha. Então vamos somar esses elementos da primeira linha aqui. 1.950 mais 2.030 mais 1.800 mais 1.950. Isso dá 7.000. Opa! Isso vai dar 7.730, né? Então é para isso que a gente vai utilizar as matrizes, para aplicar em tabelas na resolução de problemas envolvendo tabelas, certo? É nisso que nós utilizamos as matrizes, beleza? Vamos aqui para seguir em frente, certo? Qualquer dúvida, lembre-se, nós vamos ter um momento semanal para esse tipo, para esclarecimento de dúvida. E podem trazer as dúvidas lá que a gente esclarece, beleza? Bom, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se o número de linha é igual ao de coluna, nós podemos chamar de matriz. O número de linhas ou de colunas, tanto faz um como o outro, já que é igual, nós chamamos de ordem. Por exemplo, essa matriz ela tem 3 linhas, 3 colunas. Então, ela é de ordem 3 por 3. Ou simplesmente de ordem 3, certo? Essa matriz ela tem 2 linhas, 2 colunas, então ela é de ordem 2 por 2, ou simplesmente ordem 2, ok? Matriz de identidade. A matriz de identidade ela é muito importante para o que
para as operações entre matrizes, principalmente se tratando da multiplicação. Lá na frente nós vamos entender por quê. Matriz de identidade é toda matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos da matriz são 0. O que é que isso tudo quer dizer? Vamos voltar um pouquinho para a matriz quadrada. Como a matriz ela é quadrada, ela vai ter uma coisinha chamada diagonal, certo? Que é, por exemplo, isso aqui que está riscado de amarelo. Isso aqui é uma diagonal. Lucas, mas ela vai ter duas, né? Porque tem a diagonal no outro sentido. Perfeitamente, jovem gafanhoto. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Que eu quero ilustrar com outra cor. Pronto. Aqui. Então, nós vamos ter uma outra diagonal no outro sentido aqui, ó. Opa, assim não. Por exemplo, aqui e aqui, certo? Essa diagonal vermelha e essa diagonal amarela, cada uma delas tem um nome. A amarela é chamada de diagonal principal. Essa aqui vem da esquerda para a direita, né? Do lado esquerdo para o lado direito. E a vermelha recebe o nome de diagonal secundária. É a que vem no sentido oposto, no caso da direita para a esquerda. Tá bom? Então essas diagonais elas vão ser importantes para conceitos que nós vamos ver lá na frente, certo? Como, por exemplo, o conceito de matriz de identidade. Matriz de identidade é toda matriz quadrada, ou seja, o que quer dizer o termo quadrado? Número de linhas igual de colunas. E os elementos da diagonal principal, não a secundária, a diagonal principal são iguais a 1, ou seja, esses elementos aqui, certo? Os elementos da diagonal principal, perceba que tem a mesma diagonal amarelinha das matrizes de cima, são iguais a 1. E os demais elementos, ou seja, o resto dos elementos, são iguais a 0. Então a matriz de identidade é isso. Diagonal principal igual a 1 e todos os elementos vão ser iguais a 0. Beleza? Podemos tocar em frente, né? Matriz nula é toda matriz cujos elementos são zeros. Essa daqui é até bem tranquila, né? Uma matriz que todos os elementos são zero é chamada de matriz nula. Ok? Matriz transposta. Só olhando o tempo aqui. Hoje eu vou falar de transposta e igualdade. O restante eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que são as operações. E aí eu deixo para a próxima aula, senão vai ficar muita coisa para hoje. Ok? Já dá, com transposta e igualdade já dá para vocês fazerem um bocadinho de coisa. Ok? Matriz transposta. Seja dada uma matriz A sua matriz transposta, ou seja, a transposta de A, é a matriz cujos elementos que formam cada coluna da matriz são ordenadamente iguais ao número que formam cada linha da matriz dada. O que é que isso quer dizer? Em resumo, na matriz transposta, nós vamos trocar linhas por colunas, certo? Onde tem os elementos que formam a linha vão ser as colunas. Por exemplo, dada essa matriz, vamos determinar a transposta dela. Quem vai ser a transposta dessa matriz A ali? Quem são os elementos da primeira linha? 5 e menos 4, não é isso? Eles vão formar, na matriz transposta, eles vão formar a primeira coluna. Certo? Os elementos da primeira linha se transformam nos elementos da primeira coluna. 6 e 2 são os elementos da segunda linha, né? Eles vão se tornar os elementos da segunda coluna. 0 e 7 são os elementos da terceira linha, vão se tornar os elementos da terceira coluna. Essa é a transposta da matriz dada. A matriz original, ela tinha que ordem? 3 por 2. Por quê? Porque ela tinha 3 linhas e 2 colunas. Nossa matriz resultado, ela tem 2 linhas e 3 colunas, ou seja, 2 por 3. Perceba que trocou a ordem dos elementos aí, né? Então, por exemplo, nessa letra B, se a matriz é de ordem 1 por 4, a matriz resultado vai ter ordem
4 por 1, porque esses números sempre vão trocar. A não ser que seja quadrada, porque afinal de contas os números são iguais, então não vai trocar. Tá bom? Mas dada a matriz, vamos determinar a transposta. Quem são os elementos da primeira linha? 4, 0, menos 5 e 8. Eles vão ser os elementos da primeira coluna. Qual é a ordem dessa matriz? 4, porque ela tem 4 linhas e uma coluna. O contrário da matriz original. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Para finalizar, como eu disse a vocês, para o vídeo não ficar demasiadamente longo, nós vamos falar de igualdade de matriz, né? Duas matrizes, algumas observações importantes nesse conceito. Duas matrizes do mesmo tipo. O que quer dizer ser do mesmo tipo? Elas têm que ser da mesma ordem. Ou seja, por exemplo, se essa matriz é de ordem 2, a matriz que eu estou igualando também tem que ser de ordem 2, certo? Elas têm que ser do mesmo tipo. Elas vão ser iguais, certo? Quando seus elementos correspondentes forem iguais. O que são esses elementos correspondentes, Lucas? O elemento que está na primeira linha e primeira coluna da primeira matriz vai ser igual ao elemento que está na primeira linha e primeira coluna da segunda matriz. O elemento que está na segunda linha e primeira coluna da matriz A vai ser igual ao elemento que está na segunda linha e primeira coluna da matriz B, certo? Então, esses elementos eles têm que ser iguais. Se isso acontecer, as matrizes serão iguais. Por exemplo, nesses dois casos aqui, ele quer que determine o valor de x. Quem são os correspondentes aqui? 6 corresponde com 6, são iguais, beleza. 0 corresponde com 0, são iguais também, beleza. 11 é igual a x ao quadrado menos 5. Então, x ao quadrado menos 5 vai ser igual a 11. Vamos tentar descobrir x aqui, já que a gente tem uma equaçãozinha. Menos 5 passa para lá. X quadrado vai ser igual a 11 mais 5. X quadrado é igual a 16. X é igual a mais ou menos raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Então, x é igual a 4 ou x é igual a menos 4. Lucas, qual é o resultado? Vamos seguir, né? Ainda tem um elemento para comparar, para a gente poder dizer quem é. Por último, 4 é igual a x. Então, nós descobrimos o valor do x. X é igual a 4, certo? Então, para que essas matrizes sejam iguais, o valor de x tem que ser quem? 4. Se for outro valor, essa igualdade de matrizes ela fura. Tá certo? Vamos seguir em frente para a gente finalizar, né? A letra B de hoje. Deixa eu ver só em quanto tempo vai de aula. Quase meia hora, né? Mas como a gente teve aquela introduçãozinha, aquele videozinho rápido, aquele momentozinho rápido, né? Então, vamos dizer 25 minutos. Ele quer que determine os valores de x e y de modo que a matriz abaixo seja nula. O que é que isso quer dizer? Essa matriz aqui tem que ser igual a essa matriz aqui. Todos os seus elementos têm que ser iguais a 0. Perceba que, eu não vou rabiscar tudo aqui, porque, né? Perceba que esse já é igual a esse já é igual a esse já é igual a esse, e esse é igual a esse. Todos iguais a 0. O que eu tenho que determinar é o quê? O valor de x e y para que isso seja igual a 0. E o valor de x e y para que isso também seja igual a 0. Certo? Ou seja, eu tenho que ter que 3x mais y menos 7 seja igual a 0 e que 5x menos y menos 1 também seja igual a 0.
O que é isso que nós chamamos? Sistemas de equações. Nós vamos ter que resolver esse sistema e encontrar os valores de x e y. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Melhorando esse sistema, nós podemos escrever ele da seguinte maneira. 3x mais y igual a 7. O 7 está negativo, passa positivo. 5x menos y igual a 1. 1 está positivo, passa negativo, certo? E aí nós vamos ter um sistema que nós podemos resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. No nosso caso aqui, o método da adição ele sai mais fácil, porque se eu somar essas duas equações aqui, o que eu vou encontrar? 3x mais 5x, 8x. Y menos y dá 0. 1 mais 7 dá 8. Passo 8 dividindo. X é 1. Ok? Descobri o valor do x. Quem será o valor do y? É só substituir em uma das equações. Que no caso eu vou fazer na primeira, mas pode ser em qualquer uma das duas, tá? Então eu tenho 3x mais y igual a 7. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu sei que x é 1, então vou ter 3 vezes 1 mais y igual a 7. 3 vezes 1 é 3. 3 está positivo, eu vou passar ele negativo. 7 menos 3, y é 4. Então, quem deve ser os valores de x e y? X igual a 1 e y igual a 4. Para que essas matrizes sejam, para que essa matriz aqui seja a matriz nula, tá? X e y aqui pode ser qualquer valor, mas qualquer outro valor diferente desses dois, a matriz ela não será nula, tá bom? Como eu disse, tentem resolver as questões, já dá para vocês fazerem algumas, não muitas, tá? Aí a partir daí, quando for na semana que vem, a gente fala das operações entre as matrizes, né? Soma, subtração, multiplicação por número real e a multiplicação entre matrizes. Vai ficar um pouco cheio, mas eu pensei que dava para adiantar um pouquinho o conteúdo de hoje, mas infelizmente não deu, certo? Eu também, como eu disse, eu não quero vídeos muito longos. Então nós vamos encerrar por aqui, tá? Resolvam as atividades. Dúvida, semana que vem a gente vai disponibilizar meia horinha. Eu vou colocar o horário direitinho lá no Classroom, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem a gente tira e depois a gente tem a nossa aula, né? Pelo YouTube, tá bom? Aquele abraço, gente. Fiquem bem, se cuidem. Qualquer coisa, como eu disse, eu estou à disposição, certo? Podem me procurar por que precisarem. Abraço, tchau, tchau.